Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema muito importante que trata exatamente do aumento da taxa de juros. Aumento este ocasionado pela inflação. Eu estou trazendo para todos vocês primeiro a matéria da Infomoney, é um site especializado e destinado para o pessoal que investe em bolsa de valores. Observe o que ele está falando aqui, ó. Com renda fixa brasileira pagando mais de 1% ao mês, faz sentido investir lá fora? Isso daí ele está levando esse questionamento principalmente pelo fato dos juros do Brasil estarem altos, fazendo com que o investidor tenha se sinta mais confortável em comprar títulos públicos, que a rentabilidade é garantida. Para quem não sabe o que é título público, é quando uma pessoa física, jurídica, compra uma parcela da dívida do Brasil. Vamos supor que Lula ele pegue dinheiro para investir no metrô lá de São Paulo e precise de 50 bilhões de reais. Ele emite esses títulos da dívida pública e quem quiser comprar paga ao juros de 14% ao ano agora, que tá. E tem a rentabilidade garantida, tem aquela dedução de imposto de renda, tudo, mas como não é um mérito que estamos abordando aqui, eu não vou adentrar muito nisso. Mas na prática é o que? Que está se ponderando, está sendo discutido. Vale a pena uma pessoa que tem dinheiro resolver se arriscar no mercado, tendo essa rentabilidade garantida de 14,25%? Aí isso é um questionamento muito importante, principalmente para quem tem muito dinheiro. Uma coisa é uma pessoa média que tem, sei lá, 50 mil, 100 mil para abrir uma empresa. Outra coisa é um milionário que ele colocando uma rentabilidade de 15% ao ano, 14,25% ao ano, de 100 milhões de reais, é um dinheiro relevante ele sem correr risco. Aí faz com que um empresariado ele se sinta confortável a não investir na abertura de empresa e comprar título público e só ficar vendo essa rentabilidade, fazendo com que naturalmente o empresariado invista menos. Isso é um dos motivos, e o outro motivo é para quem já tem empresa aberta é que o capital, o dinheiro, está mais caro. E se ela quiser expandir, abrir ou fazer qualquer investimento, logicamente o banco vai cobrar mais caro a título de juros, inibindo o crescimento econômico. Por isso que esse aumento da taxa de juros daí ele combate a inflação, mas também prejudica o crescimento econômico e causa uma desaceleração na economia brasileira. Por isso que não pode estar muito tempo nesse 14,25%. Isso é altamente prejudicial para o Brasil como um todo. Observe o que ele fala: diversificação de patrimônio, reduzir exposição ao risco doméstico, principalmente na bolsa de valores. E a bolsa de valores a pessoa pode ter uma rentabilidade boa, pode, mas também pode ter um prejuízo. E nada melhor do que a pessoa ter uma rentabilidade média aceitável de 14,25% sem correr risco. Aí, isso daí está inibindo até investimento na bolsa de valores. Se o governo ele conseguir reduzir os juros, vai aumentar primeiro o capital circulando no Brasil para a população, pessoa física comum, poder gastar mais, pegar mais empréstimo. A dívida do brasileiro vai diminuir quando diminuir a taxa de juros, porque vai ter que pagar menos juros, logicamente, e incentiva a economia como um todo. Aí, isso é a importância da redução. Mas como aqui é área de investimento, ele não está falando isso, só está vendo a questão do retorno sobre o capital. E aqui, ó, ele informa, que é importante todo mundo saber, apesar de ter noticiado que tem superávit e tudo mais, o que está dizendo na Bolsa de Valores é exatamente isso aqui, ó. As taxas de juros elevadas no Brasil, apesar de atrativas, refletem um desequilíbrio macroeconômico na gestão do déficit público, que tem elevada expectativa de inflação, ao que não é saudável, segundo aqui ó, uma companhia de investimento. É, fala de patologia e de inflação fora da meta, é o que eu já estou dizendo a todos vocês. Por isso o Banco Central acertadamente aumentou essa taxa de juros. O outro ponto também é o que isso daqui é perigoso para o governo. Preço dos alimentos. Isso daqui é o que está matando Lula. Nesse ano daqui, no ano eleitoral, certamente será utilizado o aumento do preço dos alimentos para bater em Lula. E Lula não está conseguindo controlar.
ele isentou a série de imposto de importação, mas na prática em si não teve resultado positivo. Ficou do mesmo jeito. Ovo, por exemplo, está alto em todos os lugares e ele não conseguiu baixar. O problema está dentro de casa. Ele tem de ver o motivo que o ovo está alto dentro dessas empresas que são responsáveis de grãos, esse tipo de situação que está levando. Não sei se é a ração, não sei se é a embalagem, o que é. Mas o governo ele tem de resolver isso. Não sei se é a regulamentação que está demais, está onerando muito imposto. Isso daí o governo tem de resolver se ele quiser ter uma sobrevida para 2026. Isso é um sinal de alerta muito grande, sinal vermelho, inclusive. E observe aqui nessa Agência Brasil que ele fala exatamente da preço do alimento e da energia, incerteza da economia global, e fez o Banco Central aumentar. O Banco Central está aumentando isso daí não é para prejudicar o governo, e sim porque ele está pressionado para não descontrolar mais do que já está a economia. E isso é muito perigoso. Antes tinha a narrativa que era por causa de Campos Neto que era indicado de Bolsonaro. Aí saiu o indicado de Bolsonaro e o indicado por Lula está fazendo do mesmo jeito, mostrando que não era natureza política o aumento desses juros, e sim por questões econômicas de fato. Ó, o comitê como um todo, que é um grupo, para vocês entenderem, é o que? A decisão ela não é individual, ela é colegiada. Vamos supor uma analogia bem digamos assim, grosseira. É como o Banco Central fosse um STF e tivesse 11 ministros, eu não sei a quantidade que tem desse cupom especificamente, e eles decidem de tempos em tempos se aumenta, ou mantém ou reduz essa taxa de juros. E foi uma decisão colegiada, por isso mais de um decidiu por essa elevação, mostrando que não foi a decisão individual do indicado por Lula. E tudo batendo em incertezas externas, tudo comercial. E lembrando ainda que não está em guerra, não está precificado essa guerra do possível guerra que pode ter de taxas de Trump. Isso daí é só problema do Brasil. Se tiver qualquer problema com Trump de taxação, disso, alguma sanção econômica, essa situação daí muda completamente. A gente tá com taxa de juros como tivesse em guerra também. Eu acho que só está perdendo para a Rússia, que está naquela guerra da Ucrânia, e outros países realmente em situações complicadas. Aí eu tô apresentando a todos vocês exatamente essa notícia para vocês ficarem a par da inflação. Como eu já disse em outro vídeo, é o que? Ah, vou ter um aumento salarial de 5%. Se a inflação está em 10%, na prática não é aumento. Isso é nem uma reposição da inflação, você está perdendo dinheiro. Aí por isso tem que estar muito atento a sindicato, a negociação com o empregador e tudo mais. Tem empregador que diz, ah, tô sendo bom, tô dando 5% de aumento pro meu funcionário. Se a inflação tá 10%, a pessoa não tá ganhando nada. Aí tem que ficar muito atento a isso para também não cair em pegadinha. Muito obrigado a todos. Eu peço que vocês comentem e compartilhem para todo mundo ficar ciente. E inicia esse debate daí de inflação, juros e da economia como um todo, que pode inclusive resultar em outros vídeos, como o motivo que está aumentando o preço do ovo, o motivo que o azeite está alto, e assim a gente vai conversando a respeito desse assunto, que querendo ou não, é um assunto muito extenso e bom de se conversar. Muito obrigado a todos e até a próxima.